Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor pela semana, agradecer ao Senhor porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nesta oração, eu quero incluir a família do nosso irmão João Dantas, né? A irmã dele faleceu ontem e estamos aí consternados, né? Pelo momento que vive a família Dantas. Também estaremos orando pelo pastor Júlio e família neste momento, né? Colocando diante do Senhor. Pastor Júlio contraiu aí o Covid, né? Então estaremos orando e orando pela família também. Nesta oração eu quero incluir, meus irmãos, e agradecer os irmãos que têm dizimado, que têm ofertado na casa do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, o Senhor tem nos abençoado as nossas famílias, ó Pai, e nós te agradecemos pelo teu cuidado. Pai, nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, uma bênção especial, ó Pai, pela família do nosso diácono irmão João, ó Pai querido. Senhor, o teu servo, ó Pai, os teus familiares têm passado aí dias de luto, ó Pai querido, dias de tristezas, ó Pai, e nós te pedimos que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar confortando, que o Senhor possa estar consolando o coração do teu servo e da sua parentela. Queremos colocar também diante do Senhor, ó Pai, o pastor Júlio, a Camila, ó Pai, o Pedrinho, Senhor, toda a família, ó Pai querido, que o Senhor possa estar cuidando dos teus servos, ó Pai, neste momento difícil, ó Pai. Pai, continue cuidando de nós, como o Senhor tem cuidado, ó Pai. Senhor, mesmo, ó Deus, passando nesse momento tão difícil que nós estamos passando, nosso intuito é de te louvar e te agradecer. Eu agradeço, ó Pai, por esses irmãos que estão comigo nesta noite, que o Senhor continue abençoando e cuidando dos teus servos, ó Pai, em nome de Jesus. Também quero te agradecer, ó Pai, por esse irmão que tem dizimado, que tem ofertado. Quero te pedir, ó Deus, pelos desempregados da tua igreja, pelos nossos irmãos que estão empregados também, ó Pai querido. Ó Senhor, cuida, ó Pai, deste dono, ó Pai, desta firma, ó Pai, desse comerciante, ó Pai querido. Tenha misericórdia, ó Pai. Cuida, ó Pai, do nosso país, da nossa nação, dos nossos governantes, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos para a palavra de Deus. Esta noite eu quero pregar sobre aquilo que parecia impossível. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. E nos nossos dias de hoje, Ele tem se manifestado como nunca. E nós devemos crer que o Senhor está dentre nós, que o Senhor está conosco. O Deus do impossível está conosco. E nesta noite nós vamos falar a respeito disso. Nós iremos dizer a respeito disso, do Deus do impossível. João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, nós estaremos usando este texto como base para a mensagem desta noite. João capítulo 5, de 1 a 9, diz assim o texto: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos,
e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, e quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Tema da mensagem desta noite: aquilo que parecia impossível. Vamos orar novamente? Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Palavra essa que é inerrante. Palavra essa que não contém nenhuma inerrância. Agora, Senhor, eu estarei pregando a Tua palavra. Estarei sendo iluminado pelo Senhor. Que o Senhor fale, ó Pai, no coração do Teu filho e da Tua filha, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai querido. E que através desta palavra, que possa surgir, ó Pai, movimentos de fé, de gratidão, de força, de entusiasmo, que não vem de mim, mas que vem da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aquilo que parecia impossível. Uma das situações que nós temos mais vivido nos nossos dias de hoje são situações que, ao nosso ver, se torna impossível. E como viver diante de uma situação como essa? Como viver diante do impossível? E eu quero dizer para os irmãos nesta noite que nós, povo de Deus, estamos acostumados a viver desta maneira. Estamos acostumados a olhar, a testemunhar os impossíveis de Deus para as nossas vidas, como servos de Deus, como os filhos de Deus. Temos vivido a cada dia o impossível, mas dentro destas situações, sem dúvida nenhuma, Deus está presente. Portanto, nós não podemos temer. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto de João capítulo 5, que Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, quando ele passa então por um lugar chamado de Porta das Ovelhas. E ali havia, naquele lugar, diz a palavra do Senhor, que havia 5 entradas. O que significava essas 5 entradas? Os estudiosos eles dizem que essas 5 entradas elas fazem alusão ao Pentateuco, a Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia, que já anunciavam a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Mas aquele lugar era conhecido como lugar que poderia mudar a vida das pessoas. O impossível se dava naquele lugar. Naquele lugar, diz a Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, que ali faziam filas e filas de pessoas com problemas mais crônicos possíveis.
uma fila onde havia cegos de nascença, onde havia ali aleijados, onde havia pessoas das mais variáveis situações ali presentes. Ali era conhecido como lugar do impossível. As pessoas que ficavam ali, de fato, eram pessoas que imaginavam que o impossível poderia acontecer nas vidas delas. E Jesus então, ele se depara com aquele lugar, já conhecia aquele lugar, e ele se depara com aquele lugar. E a história diz que em tempo, não dizia o momento, mas todas as vezes que a água se agitava, alguns afirmavam que o anjo do Senhor descia ali, movimentava aquelas águas, e o primeiro que adentrava, o primeiro que conseguia chegar ali, ele era curado. Então vocês imaginam quantas pessoas tinham a perspectiva de serem curadas? Quantas pessoas iriam ali com o desejo de mudar as suas vidas? Mas eles nunca imaginaram que ali ia chegar Jesus, que quem estava presente ali era Jesus. Olha o que diz no versículo 7. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que não existem empecilhos se você crer. Se você crer de fato, não há empecilhos para aqueles que creem. Olha o que diz o versículo 7. Disse o paralítico, ele disse para quem? Ele disse para Jesus: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, sempre outro chega antes de mim. Às vezes, nós se deparamos com esta situação, não é verdade? Eu já deparei com essa situação, e às vezes a gente se depara com essa situação. Mas não existem empecilhos para aqueles que creem. Por exemplo, às vezes você está desempregado procurando um emprego, e alguém diz assim para você: olha, se você tivesse chegado uma semana antes, um dia antes, essa vaga era sua. E muitas vezes nas nossas vidas acontece a mesma coisa a qual esse homem testemunhou. O que esse homem testemunhou? Olha, todas as vezes que essa água ela é agitada, ninguém me leva lá, e sempre que eu tento, alguém já entrou. Quer dizer, ele não tinha perspectiva nenhuma para ser curado desta forma. E nós vemos, meus irmãos, na vida desse homem, que nem sempre o primeiro é o vencedor. Nós vemos na vida desse homem que nem sempre quem é o primeiro da fila vai ser o beneficiado. Por quê? Porque ele estava falando com o próprio Jesus. Ele estava falando com o próprio Deus. Então, não há empecilhos para aqueles que creem em Deus. Ainda que muitas vezes nós nos comovemos, muitas vezes ficamos tristes, muitas vezes não vemos esperança, mas não há empecilho para aquele que crê. Creia sempre nisso. E Jesus então, ele olha para aquele homem, ele vê a atitude daquele homem, ele consegue enxergar a sinceridade daquele homem. Mas nós vemos nesse texto que Jesus nos mostra que não existem empecilhos para aqueles que creem. Qual tem sido o seu empecilho? O que tem impedido você de conquistar, de lutar? Qual tem sido o seu empecilho? Talvez o medo tenha sido o seu empecilho, talvez a falta de fé tenha sido o seu empecilho, talvez não crer nas Escrituras tenha sido o seu empecilho, talvez a sua saúde tenha sido o seu empecilho. O que tem sido o seu empecilho? Qual tem sido o seu empecilho? Não existe empecilho para aqueles que creem. Quando nós cremos de fato no Senhor, não há empecilho. Ainda que nós vemos com os olhos carnais empecilhos,
nos olhos espirituais, nós devemos crer que tudo vai dar certo. Hoje eu estava falando com a minha esposa, que até aqui nos ajudou o Senhor. Já vai fazer um ano que nós vencemos a pandemia. E se durar mais um ano, eu creio que em nome de Jesus nós iremos vencer. Aleluia. Não existe empecilho para aqueles que creem. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Que nós possamos crer no Senhor. Não importa o lugar que nós estamos na fila. Jesus está olhando por nós. Foi isso que aconteceu com este homem. Ele não era o primeiro, não sei se era o quinto ou se ele era o último. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus estava ali com ele. E isso é o que basta para as nossas vidas. Segundo lugar, as impossibilidades não podem neutralizar as nossas vontades, nossas vidas e nem os nossos desejos. A psicologia diz que quando nós estamos com medo, quando o medo toma conta do nosso corpo, o que acontece? As mãos ficam geladas e todo o nosso sangue, muitas vezes, ele vai todo para as nossas pernas. É por isso que alguns conseguem correr diante do medo e outros ficam neutralizados. Ok? E olha o que diz o versículo 8. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Foi o que Jesus disse para ele. Mas ele estava impossibilitado. Ele não conseguia andar. Mas naquele momento Jesus disse: olha, levante. E naquele momento nós vemos que toda a impossibilidade dele não neutralizou ele. Muito pelo contrário, ele se levantou. Então o medo, muitas vezes, as impossibilidades, elas têm neutralizado a gente. E com isso nós perdemos a vontade. Perdemos a vontade de viver. Perdemos os nossos desejos. Meus irmãos, essa semana eu fiquei muito triste, né? De um pastor, acredito que outros irmãos tiveram acesso a uma carta que ele escreveu, se despedindo da família, dizendo para a família: olha, não me julguem, por favor, não me ataque por causa dessa atitude. Começou ali a citar o nome dos parentes, tudo, mas esse pastor tirou a sua. Que tempo, meus irmãos, nós estamos vivendo? É óbvio que esse homem estava doente, ele sofria de uma depressão, mas as impossibilidades da vida não podem neutralizar as prioridades da nossa vida. É tempo de nós nos achegarmos ao Senhor, é tempo de nós ajoelharmos mais ao Senhor, é tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de cantar, de louvar, de engrandecer o nome do nosso Deus. Não nos podemos de forma nenhuma nos neutralizarmos, muito pelo contrário, devemos andar, devemos caminhar. Ah, pastor, mas eu não estou podendo sair na rua, né? Mas não é esse tipo de andar que eu estou dizendo. Eu posso andar parado. A minha mente, ela pode andar. Eu posso estar parado. A minha mente, ela pode viajar e eu estar em casa. Eu não posso ficar engessado, impossibilitado. Isso eu não posso fazer isso. E nós vemos então que Jesus disse para aquele homem: levanta, pega a sua maca e ande. Aquele homem em nenhum momento pergunta: mas mestre, olha a minha situação. Não. Ele apenas obedece à vontade do Mestre. A vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas é que nós andemos. A vontade do Senhor para as nossas vidas, meus irmãos, é que nós não fiquemos aí na inércia, muito pelo contrário. Que você possa sonhar durante essa pandemia. Que você possa fazer projeto diante dessa pandemia. Meus irmãos, todos os dias ter levantado o dia. O Senhor em nenhum momento deixou que o sol se escurecesse, nem que a noite chegasse.
passarinhos continuam cantando, o ar, o vento continua diante de nós. Que nós, como servos de Deus, possamos ver a revelação do Senhor através das atitudes do nosso Deus para conosco. Há muita tristeza, há muita falta de esperança, há muita falta de fé, mas o Senhor continua nos ordenando: levanta, pega a sua maca e ande. Foi isso que o Senhor disse para aquele homem. Aquele lugar era um lugar muito triste, onde as pessoas que ali paravam, onde as pessoas que ali passavam, ficavam olhando sempre para a deficiência daquelas pessoas. E aquelas pessoas que ali estavam também ficavam imbuídas do mesmo sentimento: eu sou um derrotado. Se eu sou assim é porque eu não valho nada. Quem aponta o dedo para nós, quem nos acusa, é o inimigo das nossas vidas. João capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor diz que Ele veio para dar vida. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não importa o momento que nós estamos passando, o Mestre diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que é vida para você? É comida, é bebida? O que é vida para você? É o vestuário? O que é vida para você? Você poder ir à praia? Não. Essa vida é a salvação em Cristo Jesus, que Ele nos deu. Essa é a verdadeira vida em abundância. Não são as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, elas são limitadas, finitas. Mas Ele está falando da salvação em Cristo Jesus que Ele nos deu. Portanto, que as impossibilidades desta vida, que elas não venham nos neutralizar. Muito pelo contrário, nós venhamos a caminhar a cada dia como fez aquele homem. Em terceiro lugar, onde Jesus está, o impossível acontece. Onde Jesus está, o impossível acontece. No lugar em que Ele se encontra, o milagre acontece, a cura acontece. Olha o que diz o versículo de número 9, diz assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Onde Jesus está, há milagres. Onde Jesus está, há curas. Onde Jesus está, há alegria. Onde Jesus está, há perdão, há arrependimento, há quebrantamento. Onde Jesus está, há esperança. Onde Ele está, há vida. Onde Jesus está, há riqueza. Onde Jesus está, há benevolência. Onde Jesus está, há salvação. Que nós, como servos de Deus, que nós possamos crer nisso. A Bíblia, a história diz que quando Jesus parava, grandes coisas aconteceram. Quando o cego ali de nascença começa a gritar à beira do caminho, quando Jesus parou, ali aconteceu um milagre. Quando Jesus estava caminhando ali pela Galileia, quando Ele parou, ali aconteceu um milagre. Quando Jesus parava diante das situações, havia milagre. Portanto, meus irmãos, não tenha medo de estar na fila. Não importa o tamanho desta fila. Saiba que o seu dia vai chegar. Ainda que muitas vezes o choro tem batido, tem rondado, tem batido a porta da sua casa, o desemprego, as dificuldades, ainda que muitas vezes a sua mente é tomada por certos pensamentos, não importa, continue de pé,
continue na fila, porque certamente, mais cedo ou mais tarde, o Senhor há de te enxergar. Nem sempre vale a pena ser o primeiro, porque o primeiro que estava ali naquela fila não foi beneficiado. Nem sempre importa ser o segundo, porque o segundo que estava ali na fila também não foi beneficiado. Não sei, talvez esse homem ele era o último, mas mesmo ele sendo o último, o Senhor viu ele. Então não importa qual o número ou a senha que nós temos na nossa mão, o Senhor está na fila conosco, e nós devemos esperar que mais cedo ou mais tarde a nossa vez vai chegar. Eu fico imaginando então a ansiedade dos corações daqueles homens e mulheres que ali estavam naquela fila, esperando de fato aquela água se mexer, esperando o anjo do Senhor mover aquelas águas. E Jesus então, ele surpreende aquelas pessoas, estando ali presente, o próprio Deus ali presente. E eu não sei o que ele viu no coração apenas daquele homem, mas algo de maravilhoso ele viu no coração daquele homem. Que aquele homem não precisou esperar mais e nem chegar naquele tanque. Ele foi até aqui. Então, nós vemos que o nosso Deus, ele é um socorro bem presente. Nós vemos então que no Salmo 37 ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. No versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Creia no Deus do impossível. Creia nesse Deus. Grandes coisas o Senhor há de fazer ainda em nosso meio. Amém. Eu creio piamente nisso, meus irmãos. Ainda não é o fim. E como servos de Deus, devemos estar esperançosos na vinda do Senhor. E olha que Ele já está mostrando que está às portas. E como servos de Deus, devemos aguardar a sua vinda, felizes, alegres e não temendo o mal. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu agradeço, Senhor, por esta palavra que falou grandemente no meu coração, Pai. Que o Senhor é o Deus do impossível. Que não importa, Pai, qual o número ou a senha, ó Deus, que eu tenho na minha mão na fila. O importante, ó Pai, é que o Senhor está comigo. E mais cedo ou mais tarde, a minha vez, a minha hora vai chegar, ó Pai. Seja ela financeiramente, seja ela fisicamente, seja ela espiritualmente. Não sei, ó Pai, quais são os nossos desejos, as nossas vontades, mas o Senhor sonda os nossos corações e o Senhor conhece. Portanto, Pai, eu te agradeço, Pai querido, porque o Senhor é o próprio tanque de Betesda hoje. Esse tanque que significava a casa de misericórdia, é o Senhor. É o Senhor que tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que continua viva e eficaz. Que essa palavra possa fazer efeito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.
o céu descer sobre nós. Deixa a tua glória. Deixa a tua glória encher esse lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, meu querido irmão, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Amém.